Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do Instituto Português de Relações Internacionais. O meu nome é António Saraiva Lima, acompanham-me, como habitualmente, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar este episódio na quarta-feira, dia 4 de fevereiro, ao início da tarde. E neste programa vamos começar por falar sobre a Venezuela. Na terça-feira cumpriu-se o primeiro mês desde o ataque dos Estados Unidos contra o país da América Latina e da captura do presidente chavista Nicolás Maduro. De seguida vamos tentar perceber quais poderão ser as consequências do fim da aplicação do New START, tratado entre Rússia e Estados Unidos, através do qual as duas maiores potências nucleares do mundo se comprometeram a limitar o número de ogivas dos respectivos arsenais e que expira oficialmente nesta quinta-feira, dia 5. No final vamos olhar para a Índia. Uma semana depois de o governo de Modi ter assinado um grande acordo comercial com a União Europeia, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos aceitaram reduzir as taxas alfandegárias aplicadas aos produtos indianos, num compromisso que o presidente americano garante que envolve a suspensão da importação indiana de petróleo russo. Antes de começarmos a discussão, volto a desafiar os nossos ouvintes a enviarem perguntas e sugestões de temas para o Diplomatas. Temos recebido perguntas muito interessantes e desafiantes. Queremos continuar a abrir este espaço a quem nos ouve e a quem gosta do podcast e de política internacional. Basta enviar um e-mail para antonio.lima@public.pt ou para podcast@public.pt. A Teresa e o Carlos terão todo o gosto em responder às vossas questões. Começando então pela Venezuela, cumpriu-se o primeiro mês desde a operação das Forças Especiais dos Estados Unidos no país. Maduro foi capturado, será julgado em solo americano por acusações de narcoterrorismo, tráfico de droga, posse de armas. O corolário Trump da doutrina Monroe assume abertamente que o hemisfério ocidental é o espaço de influência por excelência dos Estados Unidos. A Casa Branca quer abrir a indústria petrolífera venezuelana às empresas americanas. A vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu a presidência interina. Já foram libertados alguns presos políticos, mas ainda assim é difícil olhar para a Venezuela e argumentar que o país está claramente a trilhar um caminho para uma transição democrática. Isto porque não só Trump não parece ter esse objetivo como prioritário, e uma vez que também não se percebe totalmente qual é a natureza da relação entre Caracas e Washington, o regime chavista aparentemente mantém-se no poder. Não parece haver divisões nas Forças Armadas, no Partido Socialista Unido da Venezuela, no aparelho de segurança, que continua a ser liderado por Diosdado Cabello, Ministro da Justiça. Carlos, um mês depois, o que é que os Estados Unidos fizeram ou não fizeram na Venezuela? Fizeram, aparentemente, o ensaio de uma nova forma de estratégia de mudança de regime. Olhando para trás, eu julgo que aquela primeira intuição de que estávamos a assistir a um golpe de Estado em que a parte dos Estados Unidos era raptar o presidente Maduro, uma vez que ele não quis, aparentemente, ser parte deste processo, mas o que estava a acontecer era um golpe de Estado para transferir o poder de uma facção para outra facção dentro do regime, uma facção que aparentemente está disposta a pôr fim ao regime chavista e já começou a fazê-lo. Obviamente a libertação dos presos políticos é o mais importante, feita com condicionamentos e a conta-gotas, essas coisas todas, mas paralelamente há uma decisão da nova presidente de nacionalizar a indústria petrolífera, nacionalizar duplamente. Em primeiro lugar, porque pôs fim à intervenção do Estado e abriu o setor energético à privatização. E pôr fim à nacionalização também porque permite a entrada de empresas estrangeiras e de financiamentos estrangeiros. E não é evidente, mas vamos ver, que existam capitalistas venezuelanos com capacidade, a menos que nesta facção exista essa capacidade de uma forma direta ou indireta. Esse era claramente um primeiro objetivo dos Estados Unidos,
e aparentemente o enquadramento legal está definido e a coisa está em marcha. Idem a parte da libertação gradual, condicionada dos presos políticos, ainda não o regresso dos exilados, que são obviamente muito numerosos, está completamente em branco o desarmamento, o desmantelamento das milícias populares, que é provavelmente o principal problema de segurança nesta transição, e esse desarmamento pode fazer a diferença entre haver uma transição pacífica para um regime pós-chavista, que nós não sabemos se vai ser um regime muito democrático, menos democrático. Acho que é difícil resistir a uma tendência de democratização gradual, não é? Essa também é a posição dos vizinhos da Venezuela, e designadamente é essa a posição do Brasil, que é relevante neste processo. Há também, e suponho que isso é um dos principais objetivos dos Estados Unidos, aparentemente um efeito de contágio em Cuba. Cuba também foi objeto de sanções com o corte de abastecimento em produtos energéticos, que é radical, e há manifestações, neste momento há manifestações em Havana a pedir a libertação dos presos políticos a partir do precedente que se está a criar na Venezuela. É isso que está em marcha. Estamos a aprender as novas regras do jogo e os novos métodos de mudança de regime. Também estamos a assistir a isso no Golfo Pérsico. O problema é o mesmo, não é? Como fazer uma mudança de regime com o mínimo de envolvimento direto dos Estados Unidos. Teresa, eu ia precisamente por aí falar desse precedente e perguntar-lhe se podemos olhar para este primeiro mês pós-intervenção americana na Venezuela e tirar conclusões para outros possíveis cenários de intervenção, de pressão, de intermissão nos Estados Unidos. O Carlos falou de Cuba, nós nas últimas semanas temos falado muito na Groenlândia, no Irão. A Cuba, a Colômbia, ontem houve só para acrescentar à visão Don Roy do presidente Trump, Cuba é o bloqueio do petróleo, que traz consequências muito duras para os cubanos, que já vivem muito mal. A Colômbia teve ontem um encontro com o presidente, ainda presidente, Gustavo Petro. Agora, o que nós podemos tirar da situação da Venezuela não é facilmente aplicável a um país como, por exemplo, o Irão. É diferente. O Irão é um país muito maior, com uma população muito maior, a uma distância muito maior dos Estados Unidos, embora eles, tal como fizeram na Venezuela, tenham deslocado para o Golfo uma armada, como diz o Trump, muito poderosa, como fizeram em relação à Venezuela e ao Mar das Caraíbas. Está numa região muito mais instável, obviamente. Muito mais instável, e não é só isso. O Irão tem um poderio militar muito maior do que tinha, apesar de tudo, a Venezuela. Há esta comparação para a qual o Carlos chamou a atenção, que é uma nova forma trumpiana de mudança de regime ou de transformação de um regime anti-americano num regime disposto a cooperar com os americanos. É esta a questão essencial. Na Venezuela, a nova presidente interina, Delcy Rodrigues, não quer outra coisa senão colaborar com o presidente Trump numa lógica de pura sobrevivência. Teocracia iraniana ainda não chegou a essa fase, ainda não sabe se colabora ou se resiste, mas o caminho é, apesar de tudo, idêntico, embora no Irão, friso, seja uma situação muito mais complexa para os Estados Unidos. Em relação à Venezuela, eu só queria acrescentar que há duas vertentes fundamentais em relação ao futuro.
A primeira é se o futuro pode ser democrático, a segunda é se a miséria a que foi sujeito o povo venezuelano pode, no médio prazo, ter um fim à vista. Acho que estes dois fatores são fundamentais e acho que há uma estratégia de Marco Rubio, do chefe do Departamento de Estado, que é diferente da do Trump. Rubio tem um plano de 3 fases. Primeira, o fluxo do petróleo, pôr a correr outra vez a exploração de petróleo. A segunda, aquilo que ele chama a reconciliação nacional, libertação de todos os presos políticos, amnistia e regresso dos exilados. A terceira, a transição. E aqui, quando Rubio fala de transição, quer em relação à Venezuela, quer em relação, por exemplo, a Cuba, está a falar em transição democrática, naturalmente. Muito bem, vamos falar agora sobre o New START. Esta quinta-feira, ou seja, no dia em que este episódio é publicado, expira este tratado. Foi ratificado em 2010 por Barack Obama e Dmitry Medvedev. Esteve em vigor entre 2011 e 2021, foi estendido por 5 anos por Joe Biden. No âmbito deste acordo, Moscou e Washington comprometeram-se a não instalar mais de 1.500 ogivas nucleares estratégicas e limitar até 700 os mísseis e bombardeiros nucleares de longo alcance. Entretanto, a Rússia invadiu a Ucrânia. O Kremlin já disse várias vezes que o seu arsenal nuclear está em estado de prontidão. Atualizou mesmo a sua doutrina nuclear, apontando o dedo à NATO e aos Estados Unidos. Estamos a falar das duas maiores potências nucleares do mundo, num dos momentos mais perigosos das últimas décadas nas relações internacionais. Por isso, Carlos, a pergunta que eu lhe faço é muito direta. Existe ou não um risco elevado de nova corrida às armas nucleares? O risco é muito baixo. Nós vamos entrar numa situação nova e isso tem a ver com a desconstrução da ordem internacional, que não inclui apenas instituições multilaterais, normas e procedimentos, também inclui regimes sectoriais e, o mais importante é provavelmente o regime nuclear, que tem um pilar que é o Tratado de Não Proliferação, outro que é a sucessão, a sequência de acordos desde 1972 entre os Estados Unidos e então a União Soviética para controlarem as armas estratégicas. Controlarem quer dizer para definirem uma paridade robusta entre as duas principais potências nucleares. Isso foi feito e conseguido desde essa data, desde a cimeira entre o presidente Nixon e o secretário-geral Brezhnev. Durou até 2010, a data em que é assinado pelo presidente Obama e o presidente Medvedev este New START. O tratado sobre as defesas antimíssil, entretanto, já tinha sido revogado. O tratado sobre as armas nucleares intermédias, entretanto, também já tinha sido renovado. Subsistia este New START. Ele foi objeto de uma decisão de extensão por 5 anos em 2021, pelo presidente Biden, logo a seguir à sua tomada de posse. Esses 5 anos estão a acabar. Acabam hoje. Curiosamente, Medvedev é hoje em dia, que faz parte do Conselho de Segurança da Rússia, é uma das pessoas que mais fala sobre armas nucleares e mais fala dessa ameaça da Rússia. É um tema também muito importante para o presidente Trump. A sua antiga assessora Fiona Hill insiste muito nas suas memórias de que ele queria repetir o exemplo do presidente Ronald Reagan, que inaugurou a fase mais brilhante de redução das armas estratégicas, justamente com a eliminação dos mísseis nucleares de teatro, assinado o tratado com Mikhail Gorbachev em 1987. Trump aparentemente tinha como um dos seus principais objetivos repetir esse ciclo de grandes tratados. Não existem manifestamente condições para isso, é mais uma desfeita que o presidente Putin faz ao presidente Trump. Ele não costuma esquecer-se dessas coisas que são importantes
para ele e para o que ele vê como sendo a sua missão histórica, o tratado vai chegar ao fim, vai pela primeira vez desde 72 deixar de haver um tratado sobre essa a matéria. Os Estados Unidos querem, sobretudo, incluir a China. A China tem 1/3 das armas que tem a Rússia e os Estados Unidos, mas a China não está interessada. Eu ia lhe perguntar precisamente isso, que sinal aqui está a China, até numa altura em que a liderança da Comissão Militar Central está a passar por alguns problemas, não é? Não obstante, este é um domínio tratado pelos diplomatas e anteontem houve uma reunião ministerial entre chineses e russos sobre a estabilidade estratégica. Todas estas coisas se passam sob o signo da estabilidade estratégica, que é referida na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Chineses e russos tratam da estabilidade estratégica, os chineses apoiam nesta matéria tudo aquilo que os russos querem que eles apoiem e continuam a dizer que não estão preparados para entrar num processo de limitação das suas armas estratégicas. Ao contrário, eles estão a fazer uma corrida às armas nucleares sozinhos, de certa maneira. Ainda têm algum caminho até chegarem perto da Rússia ou dos Estados Unidos, mas é improvável que quer Moscovo, quer Washington tenham como prioridade pôr em causa o acordo. O acordo vai deixar de existir, mas aquilo que está no acordo vai continuar a ser cumprido, mesmo sem os regimes de inspeções, que já terminaram desde 2023, ou as obrigações de informação recíproca. A Rússia deixou de informar sobre os números e a estrutura de forças nuclear também desde 2023. Há um precedente, é o SALT II, o segundo tratado assinado com a União Soviética, nunca foi ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos, mas foi rigorosamente cumprido pelas duas partes, mesmo sem nunca ter entrado em vigor. É verdade que a Guerra Fria, retrospectivamente, era um período mais civilizado do que os nossos tempos. Na altura nós não sabíamos. E esperemos que assim seja. Teresa, já falámos aqui da Rússia, dos Estados Unidos, da China, pergunto-lhe pela Europa, mais uma vez está no meio deste problema, geograficamente próxima da Rússia, sua aliança com estes Estados Unidos é enfraquecida dia para dia. O que é que a UE e o Reino Unido, claro, poderão fazer perante um cenário eventual de corrida às armas ou não? O problema maior, mesmo que haja este entendimento tácito entre a Rússia e os Estados Unidos para manterem o nível do seu armamento nuclear, embora Putin tenha dito que ia reiniciar os testes nucleares, já fez essa ameaça, e está sempre a ameaçar com o recurso a armas nucleares táticas na Ucrânia. O problema que se põe à Europa é o mesmo problema que se põe às democracias asiáticas. Coreia do Sul, Japão. À Coreia do Sul, ao Japão, à Austrália, etc. Qual é o problema? É saber se podem continuar ou não a confiar no chapéu de chuva nuclear americano, porque o chapéu de chuva nuclear americano para a Europa e para essas democracias asiáticas era aquilo que lhes garantia a mais forte dissuasão em relação a um ataque ou da Rússia, naturalmente, no lado europeu, ou da China, ou da Coreia do Norte. Temos de entrar com a Coreia do Norte na equação, e a Coreia do Norte é completamente incontrolável, até pela própria República Popular da China. Portanto, o problema das democracias é: podemos ou não podemos confiar no chapéu de chuva nuclear americano. E com este presidente americano, o que acontece nas democracias europeias e asiáticas é que não sabem se podem confiar neste presidente americano. Qual é a consequência? Há hoje um debate na Europa e ainda mais na Coreia do Sul e no Japão sobre se devem os países europeus, as democracias europeias e asiáticas, dotar
usar-se ou não da arma nuclear. Exato. E têm todas, no Japão, na Coreia, na Europa, a tecnologia necessária para o fazer com uma relativa rapidez. Na Europa, os sinais são evidentes. A Suécia teve uma iniciativa que ainda está um pouco fluida, digamos assim, de uma capacidade nuclear nórdica, envolvendo a Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega. A Alemanha, pela primeira vez, pôs a questão da defesa nuclear em cima da mesa. Isto para a Alemanha é um salto monumental. A França e o Reino Unido fizeram no ano passado um acordo, estabeleceram um acordo de cooperação e coordenação das respectivas forças nucleares, são os únicos 2 países europeus com arsenal nuclear. A França já tomou a iniciativa de dizer que pode pôr a sua capacidade nuclear militar ao dispor da proteção da União Europeia. Se olharmos para a Ásia, o debate na Coreia é neste momento muito intenso e, curiosamente, a maioria da população apoia que a Coreia do Sul se dote da arma nuclear, apesar da garantia do chapéu de chuva nuclear americano. A população é muito favorável a isso, aliás, tem a Coreia do Norte mesmo ao lado, e não é uma ameaça pequena. No Japão, o único país do mundo que sofreu 2 ataques nucleares, em 1945, em Hiroshima e Nagasaki. No Japão, a maioria da população ainda não aceita a ideia do Japão se armar com uma arma nuclear, mas a primeira-ministra já disse que punha em causa aquele princípio dos sucessivos governos japoneses desde a guerra, que o Japão não teria, não produziria, não obrigaria armamento nuclear. Portanto, a primeira-ministra não está a dizer que o Japão vá construir arma nuclear, mesmo que pudesse facilmente, tem tecnologia para isso, mas está a dizer que o Japão pode obrigar armas nucleares. O que eu quero dizer com isto é que há um clima novo. O debate está a mudar, não é? Exatamente, o debate está a mudar completamente, e se os Estados Unidos persistem nesta estratégia de instabilidade e de incerteza internacional, essa convicção das democracias vai certamente aumentar, convencendo-se de que não podem confiar a 100% no chapéu de chuva nuclear americano. Muito bem, vamos fechar então com a Índia. Uma semana depois de o país ter fechado acordos de comércio, de segurança, defesa com a União Europeia, que foram descritos pelos legisladores europeus como mega-acordos, a mãe de todos os acordos, Trump aceitou reduzir as tarifas aos produtos indianos de 50% para 18% e anunciou ao seu estilo a suspensão da importação de petróleo russo pela Índia. Ainda não se conhecem, no entanto, os pormenores deste acordo. O Kremlin diz que não foi informado por Nova Delhi sobre essa suspensão e o próprio governo de Modi informa apenas que vai diversificar as suas fontes de energia. Carlos, nestes tempos conturbados na política internacional, a Índia parece jogar sempre aqui um papel muito próprio, navega entre a Rússia, os Estados Unidos, a União Europeia, alterna encontros, a China também, alterna encontros de alto nível com líderes ocidentais e com Vladimir Putin. Pergunto-lhe que diplomacia é esta e quais é que são os seus objetivos? Uma diplomacia digna desse nome. Desde logo, paciente. Este é um trabalho que a Índia começou há 25 anos, desde a viragem do século, bem orientado para garantir a sua ascensão ao estatuto de grande potência regional e internacional, e também com uma orientação clara na estratégia internacional da Índia. Há, por um lado, uma vinculação a um princípio de autonomia, a uma doutrina de autonomia estratégica, tudo pela Índia, nada contra a Índia. Todas as decisões
políticas, económicas, militares têm a ver com o reforço da soberania da Índia, mas ao mesmo tempo há uma preferência democrática. E isso é manifesto quer nas relações com o Japão, foi por aí que a Índia começou a sua nova diplomacia, quer nas relações com os Estados Unidos, quer nas relações com a Alemanha e com a União Europeia. As últimas 2 ou 3 semanas foram uma masterclass da diplomacia indiana. Começaram por receber o presidente Putin, sim, com grande pompa e circunstância, provavelmente para anunciarem que, depois das sanções dos Estados Unidos às empresas petrolíferas russas, era impossível continuar a comprar tanto petróleo à Rússia como durante os últimos 2 anos. Evidentemente que essa era uma condição quer dos europeus, quer dos americanos para avançar para esta fase final dos acordos. Depois recebeu o chanceler alemão, para o chanceler alemão garantir o acordo entre Bruxelas e Nova Delhi. Nova Delhi não tem uma opinião excessiva sobre a União Europeia, mas percebe que a relação com a Alemanha é crucial e que a Alemanha é a principal potência europeia. E depois impôs uma data que coincidia com o seu Dia Nacional, Dia da Independência da Índia, a Bruxelas, para assinar não apenas os acordos de livre comércio, mas também acordos de segurança entre Bruxelas e Nova Delhi, e 8 dias depois os Estados Unidos renderam-se e afinal já não há tarifas. E afinal já não há tarifas contra a Índia, e os Estados Unidos, dessa forma, reconheceram, obviamente, que aquilo que os europeus também reconhecem, que é que a Índia tem a chave da balança do poder internacional, neste sentido em que ela é indispensável para todas as principais potências em relação à contenção da China. Isso é verdade para os Estados Unidos, é verdade para o Japão, é verdade para a Alemanha e é verdade também para a Rússia, que precisa da Índia para não ficar completamente refém do regime comunista chinês. Deixa-me só acrescentar que também que a Índia e o Reino Unido também assinaram aqui há uns meses um grande acordo. Foi descrito por Keir Starmer como o maior acordo desde o Brexit. Não dos menos importantes, aliás, é alargado na diplomacia indiana também à Austrália, à Nova Zelândia, ao conjunto dos países da Commonwealth, e é óbvio que, a partir do momento em que a Índia é uma grande potência internacional e a Grã-Bretanha não o é, vai ser a Índia o chefe do Commonwealth. É uma lição também para a diplomacia portuguesa. Teresa, nós temos falado muito aqui no Diplomatas sobre a crise do multilateralismo, a crise da globalização, a crise da ordem liberal liderada pelos Estados Unidos. O acordo assinado entre a União Europeia e Nova Delhi prevê a duplicação das exportações europeias até 2032, redução de mais de 90% das tarifas, o acesso privilegiado dos serviços financeiros e marítimos da UE ao mercado indiano. Pergunto-lhe se, perante este clima internacional que temos falado, de Donald Trump, da Rússia, da China, é este o caminho que a União Europeia tem de seguir? É este o caminho que a União Europeia tem de seguir e está a seguir, não só com o Mercosul, que era o exemplo máximo de um impasse numa negociação e foi resolvido em meia dúzia de meses. É o exemplo da Índia, é o exemplo do acordo que Ursula von der Leyen vai assinar este mês com a Austrália, vai à Austrália, e o que é curioso aqui, aliás o Carlos já tinha chamado a atenção para isso, quando falámos do acordo entre a União Europeia e a Índia, estes novos acordos da União Europeia com a Índia ou com a Austrália têm uma dimensão de segurança e defesa que os acordos anteriores não tinham, limitavam-se às questões de trocas comerciais, às questões económicas, não tinham qualquer dimensão de segurança. O acordo com a Índia tem, o acordo com a Austrália vai ter também, portanto há aqui uma mudança de estratégia da União Europeia, que é, apesar de tudo, o maior parceiro comercial de um número imenso de países no mundo inteiro, tem acordos comerciais com 76 ou 78 países
se não estou em erro, é um caso exemplar, e, portanto, é esta a nova abordagem da União Europeia, parece-me correta. Em relação à Índia em particular, o que eu gostava de referir é que 2 dos aspectos fundamentais do acordo com os Estados Unidos, do acordo comercial com os Estados Unidos, o corte da compra de petróleo à Rússia e as taxas tarifárias reduzidas para a Índia de 50% para 18%, e para os Estados Unidos 0%, tal como na União Europeia. Os Estados Unidos exigem sempre 0%. Estes 2 aspectos ainda não houve nenhuma autoridade oficial indiana, de Modi ao Ministro dos Estrangeiros, ao Ministro do Comércio, que tivesse explicitamente dito que estes 2 aspectos dos acordos, que são os mais importantes, do ponto de vista americano, estão negociados até ao fim. Sim, isto foi tudo anunciado, é tudo anunciado nas redes sociais de Trump. Exato. À moda de Trump, é tudo fantástico, é tudo maravilhoso, está tudo feito, e depois na prática vai-se ver que ainda há muita coisa que está em aberto. Agora, também gostava de sublinhar que a redução gradual e acentuada da compra de petróleo russo pela Índia é um golpe duro na economia russa. Disso não tínhamos qualquer dúvida, e Vladimir Putin deve estar a fazer contas à vida neste momento. Em termos de financiamento, as compras de petróleo russo pela Índia representam, é o segundo país que compra mais, a seguir à China, compra com preços muito apetitosos, digamos assim, com grande desconto, mas representa uma fatia muito grande, mais de 25% do petróleo que a Rússia consegue vender. Portanto, há um impacto económico sobre a Rússia que mais depressa ou mais devagar vai ser sentido. Mesmo a compra de armamento russo também reduziu bastante nos últimos tempos. Está atrasada por causa da guerra. Está atrasada por causa da guerra. A Rússia não está em condições e isso acelera a substituição, a grande substituição, no caso da Índia, para abundar no sentido da Teresa, sublinhar que do lado indiano não há nenhuma referência à ligação entre as tarifas e a compra de petróleo. Exato. Ninguém fala absolutamente disso. Ninguém. São pessoas bem educadas. E deixaram, efetivamente, ser o Presidente dos Estados Unidos a anunciar, não só porque ele tem essa inclinação um pouco infantil, mas também porque foi ele que impôs as tarifas e não foram os indianos. Os indianos não fizeram nada perante as sucessivas tarifas impostas pelo Presidente dos Estados Unidos, e essa combinação entre paciência e firmeza é mais interessante, na minha opinião, do que aquelas peregrinações a Washington para dar manteiga ao Presidente dos Estados Unidos. Trump. Muito bem, meus amigos, vamos ficar por aqui. Obrigado pela vossa companhia, pela análise. Muito obrigado a quem nos ouve desse lado. Não se esqueçam de comentar e de avaliar o podcast. O Diplomatas regressa para a próxima semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.